Caçapeiros e caçapeiras, aqui é o Duó, aquele abraço. Hoje o vídeo é dedicado à narração esportiva, um assunto que faz tempo que eu não falo, não toco aqui no meu canal, falando só de futebol, de bola, crítica, narração de gol e tudo mais. Aliás, se você não conhece o meu canal, vale você se inscrever, já aproveita e faz isso agora antes que você esqueça. Dê aquele like maroto nesse vídeo para que mais gente fique sabendo desse conteúdo aqui. E dá uma navegada pelo canal, tem muita coisa, regra do futebol, tem shorts com narração de gols do seu time, que às vezes você vai encontrar apenas aqui, então ó, vale a pena você conferir. O canal do Caçapa, aqui você que gosta das narrações da gente no rádio, na televisão, pode aproveitá-las também aqui no YouTube, tá bom? Inscrição, like e o sininho para as notificações dos vídeos novos. Vamos para o que interessa? Antes de mais nada, a última coisa, tá? Prometo. Tá vendo essa tarja preta aqui no vídeo? É a Spinbook, a nossa casa de bet para você fazer o seu palpite. Casa que está chegando ao Brasil, mas que já tem um background enorme. Já chegaram aqui com o nome Bet90 lá atrás, 2017 mais ou menos, patrocinaram o Campeonato Paulista e tudo mais. Criaram uma plataforma nova com odds aumentadas para jogos grandes do futebol brasileiro, que conta inclusive com a minha participação na hora de organizar isso com eles lá. Suporte em português 24 horas. Cara, e para você começar, para você conhecer a plataforma sem tirar R$1 do bolso, R$50 para palpitar na Spinbook, é só você fazer o seu cadastro, usa lá o cupom de desconto CAÇAPA50 e você pode começar sem gastar do seu dinheiro, começar a aprender, se divertir, tá bom? Vamos para o que interessa? Narração esportiva. O que é mais importante na hora de transmitir um jogo internacional? Quando você vai se preparar para narrar um jogo de uma liga europeia, de um campeonato sul-americano que não seja o brasileiro, nem Libertadores, nem Sul-Americana, dos times que a gente conhece aqui. A preparação é diferente? O estudo para o jogo é diferente? O que a gente olha? Então, para matar essa dúvida, eu vou dizer para vocês como é que eu faço. Não existe não existe certo e errado, cada um tem o seu método, o seu jeito. Eu vou dizer aqui o meu, que eu mesmo desenvolvi ao longo da vida aí, desses 20 anos, tá? Qual é a diferença de narrar um jogo? E aí, televisão, rádio, acho que muda pouco. Mas de um jogo que você vai fazer para cá, do Corinthians, do Flamengo, do Criciúma, do Atlético Mineiro, do Fortaleza, do Bahia, do Manaus FC, são times daqui. Então, poxa vida, normalmente o que a gente faz? A gente olha o noticiário para saber quem está machucado, quem está suspenso, quem é o técnico daquele time, se não for um time tão conhecido, como é que esse time foi montado, qual é o contexto do time atualmente, naquele momento, que campeonato é aquele, o que o jogo significa. Isso é o que é igual para qualquer transmissão, de qualquer modalidade esportiva que você fizer, aqui no YouTube, no rádio, na televisão, sinal de fumaça, não interessa. O que o jogo significa, o que aquele evento significa. Isso é fundamental para você fazer uma boa transmissão, ok? Isto posto, vamos à frente. Quando você está olhando para o nosso futebol, a gente já acompanha o nosso futebol. Tem site, tem noticiário, rádio, TV, programa de debate, a gente está toda hora tendo contato com isso. Então isso está na gente. A gente vai lá dar uma checada em escalação, aquilo que eu falei, quem está suspenso, quem vai jogar, quem não vai, esquema tático, quem, né, se pode mudar, se não pode mudar, o que está envolvido ali dentro daquele cenário, se o time ganhar, vai acontecer o quê? Se perder, vai acontecer o quê? Enfim, características dos jogadores a gente já conhece, porque a gente já faz toda hora, a gente já sabe quem esses caras são, se são bons, se não são e tal, ok? A gente sabe e o torcedor também sabe, que é para quem a gente vai narrar, certo? Quando a gente vai fazer uma transmissão para fora, sei lá, recentemente eu fiz no Gold aqui mesmo no YouTube, jogos da Conference League e da Liga Europa de playoffs. Cara, são jogos que as pessoas mal sabem quem são os times. O Brann da Noruega, ninguém tem ideia, as pessoas acham que Brann é o nome da cidade, não é? É uma cidade chamada Bergen, que fica ali no sul da península, né? Numa região conhecida pela música, é a capital norueguesa do black metal, então quem gosta de rock and roll vai gostar de ter uma informação como essa, um time pequeno que nasceu amador e que, poxa vida, tá ali tentando voltar a uma competição europeia na fase de grupos depois de tantos e tantos anos. Essas coisas que para nós não importa tanto, você não vai ficar toda hora contando a história do Corinthians. Todo mundo sabe. Do Palmeiras, do São Paulo, do Botafogo, todo mundo sabe.
O básico, todo mundo sabe. Quando você vai para uma transmissão dessa de times desconhecidos, o que vai entreter o cara que está do outro lado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Além do jogo, porque o jogo pode ser ruim. Né? Eu fiz Olympiacos, o primeiro jogo, e um time lá... Puxa, eu esqueci o nome. É um nome horrível de falar. Chucati, uma coisa assim. Era um Chucarati, uma coisa assim. Um time lá da Sérvia. Que eu não, você vê, não consigo lembrar o nome. Mas é um time que tem uma história muito legal, porque é de um bairro de Belgrado, um bairro operário, que é similar, não é uma favela brasileira, né? Porque as condições lá são outras, evidentes, mas é no morro. Os torcedores desse time são conhecidos como a galera do morro, que mora no morro. Então é um time popular, de gente operária, que nasceu também amador e que faliu. Aí um cara, um empresário da construção civil, comprou esse time, e aí, a partir de então, esse time ganhou estrutura, foi crescendo, foi melhorando e foi chegando a uma fase dessa de uma competição europeia. Ganhou a Copa Nacional, uma espécie de Santo André. Né? Para quem é de São Paulo, Santo André em 2004, ganhou a Copa do Brasil do Flamengo. E é um time de uma cidade operária, humilde, pequeno, que nasceu amador, é mais ou menos a mesma história. Então, você, estudando isso, que você pega facilmente na Wikipédia, ou você vai em alguma referência, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, em jornais locais, mesmo, você bota no Google Tradutor, você traduz para o espanhol, porque às vezes para português é muito ruim, para espanhol fica mais fácil de traduzir, para quem sabe um pouquinho de inglês, para inglês é sempre melhor. Então, você vai ali tendo acesso a mais informações de como é que aquele lado está vendo o jogo, se para eles classificar é mesmo o sonho da vida, ou se é apenas, ok, é como andar na Sul-Americana, muita gente aqui no Brasil não dá muito valor e tal. Então, essas histórias, elas valem mais na preparação para um jogo desse, por exemplo, do que a análise mais tática, mais técnica do jogo, porque as pessoas não conhecem aqueles jogadores e talvez nunca mais assistam a um jogo daquele time. E a gente tem que ter isso na mente, né, na hora de transmitir um jogo como esse. Você está no YouTube com gente que tem 1000 coisas para assistir e que está ali. E, graças a Deus, as duas transmissões foram muito bem sucedidas, com mais de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas simultaneamente acompanhando o jogo. O segundo já foi um pouco menos, que a gente teve uns problemas técnicos no começo, mas, enfim, quem ficou, ficou até o fim. Deu prorrogação, deu pênalti contra um time mais conhecido, o AZ Alkmaar, que é um pouco mais conhecido. Então você também tem que contar a história. Que time é esse? Ele vem da Holanda, mas onde na Holanda? As pessoas acham que a Holanda só tem Amsterdã e Roterdã. E, poxa, então, de que história tem esse time? Já ganhou alguma coisa grande? Já, lá nos anos 80, ganhou a Copa da UEFA. O que é a Copa da UEFA? A antiga Liga Europa. Então, o contexto é mais importante para esse tipo de transmissão, pelo menos na minha visão, do que o próprio jogo. Porque o próprio jogo, se tiver acontecendo alguma coisa muito legal, é só narrar. Então não tem muito que você usar desse bolo de informação. Agora, se não tiver um jogo ali, se o jogo estiver ruim, modorrento, chato, aí é preciso ter um recurso. E isso é o grande recurso. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, como a gente conhece os times, se o jogo estiver muito ruim, você vai conversar, você vai puxar um destaque de alguém, você vai ver o Yuri Alberto perdendo mais uma bola lá na frente, você vai falar, poxa, mais uma vez, o Yuri Alberto perdeu uma bola lá na frente, não é isso? Ah, mas ele não joga assim, o Luizão deu uma entrevista dizendo que ele não é 9, ele é um segundo atacante. Isso tudo está na nossa cabeça, pelo menos tem que estar, se a gente é jornalista esportivo, no Brasil, tem que estar. Então aí fica mais fácil, é uma preparação que eu acho uma preparação mais fácil nesse sentido, da pesquisa, que você, os principais jogadores pelo menos, você não precisa ir tão fundo, você não precisa ir tão fundo nos clubes, você vai no outsider. Poxa vida, se o Gabriel Moscardo fizer um gol num derby, o que significa isso para esse menino que soube que foi convocado para a seleção no intervalo da partida? Olha que história legal, né? Se o Gustavo Gomes faz um gol no Corinthians depois de negar uma proposta trilhardária da Arábia, o que você vai falar? É isso que você procura, porque isso vai conversar com o torcedor. Nós não temos torcedores no Brasil do AZ Alkmaar. Male do Olympiacos, talvez alguns. Então, esse vídeo é para dizer para você que cada transmissão é uma transmissão. Cada contexto é um contexto, mas quando a coisa é fora daqui,
dependendo do que for, para que público for, onde você estiver, você precisa contar para a pessoa que está assistindo por que ela tem que estar ali assistindo com você e por que ela tem que ficar até o final. Espero ter ajudado. Não esqueça, like no vídeo para mais gente ficar sabendo. Eu peço esse favor humildemente, inscrição no nosso canal e também, é claro, se você puder e quiser se divertir numa casa de bet fantástica que dá para você a opção de você se divertir pagando odds mais altas do que todo o mercado brasileiro. Garanto para você que tem jogos aí que eles pagam mais do que qualquer uma. Vá lá, conheça a Spinbook, cadastre-se sem tirar R$1 do bolso, cupom CAÇAPA50 e você leva cinquentinha para começar a apostar, conhecer lá, fazer os seus palpites nos jogos que você quiser. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu!